Nós vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor. E nessa manhã eu estava pensando, o que falar para a igreja nessa noite, o que trazer nesse culto, nessa reunião nossa aqui. E aí buscando ali de Deus, olhando para um lado, para o outro, pensando em história, outra da Bíblia para trazer, para compartilhar com os irmãos. E ali o Espírito Santo me incomodava com relação à oração. Falava comigo sobre oração. E eu estava pensando em trazer uma mensagem hoje que contasse a história de um personagem da Bíblia, até para o seu grupo de jovens, mais fácil dos jovens ali entenderem, se verem e tal. Mas quando eu começava a fazer, o Senhor trazer novamente a questão da oração, para a gente compartilhar um pouco sobre isso nessa noite. Então vai ser sobre isso que nós vamos estar compartilhando, a questão da oração, amém? E aí a palavra do Senhor tem um texto sobre isso, que está lá no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 13. Você que achar, pode continuar sentado, amém? Nós vamos ler alguns versículos durante a palavra, então você pode continuar sentado no seu lugar. O título desse texto é justamente o poder da oração. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ler juntos do versículo 13 ao versículo 18. Vem esses 6 versículos aí. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém entre vocês está sofrendo, ele deve orar. Se alguém está alegre, deve cantar hinos de louvor. Se alguém entre vocês está doente, chame os presbíteros da igreja para orarem por ele e para colocarem óleo sobre ele em nome do Senhor. E a oração feita com fé fará com que o doente saia e o Senhor o levantará. Se ele tiver cometido pecados, o Senhor lhe perdoará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração feita pelo justo é poderosa e eficaz. Elias era um ser humano como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. Depois, Elias orou novamente e a chuva tornou a cair e a terra voltou a dar seus frutos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós pedimos o Senhor fale conosco através da palavra nesta noite. Senhor, trazendo no meu coração que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Que não seja nada de mim mesmo, que não tenha nada que oferecer, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco. Traga o nosso coração esta noite, Senhor, uma reflexão sadia, Senhor, possa nos fazer crescer. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, começando a refletir sobre isso, a primeira questão que me veio foi: como fazer para que Deus responda às nossas orações? Porque muitas vezes nós falamos de orar como parte de um ritual ser cristão. Então, quando você vem à igreja, você vai começar o culto, esse culto vai começar com uma oração. Antes mesmo de começar o culto, quando você chegar, você já vai sentar no seu lugar e fazer a sua oração. Alguns gostam de ajoelhar e fazer a oração antes do culto. Se nós vamos ler a palavra, fazemos aqui uma oração. Quando entregamos a oferta, fazemos uma oração. Encerramos o culto, fazemos uma oração. E para além da igreja também, na nossa vida, no nosso dia a dia. Acorda ali, já faz a oração antes mesmo de levantar, vai fazer uma refeição, faz a sua oração, vai para a hora de dormir, faz uma oração. Tem gente que separa um tempo maior durante o dia para orar, outros oram menos, alguns oram só na igreja, outros infelizmente nem na igreja oram. Quantas vezes nós estamos orando, e aí nós, ao olhar às vezes para o lado dos irmãos que estão no mesmo culto que a gente, na mesma reunião, com a mesma fé, nós percebemos que eles não estão orando, ou estão ali de olhos fechados porque o pastor pediu para fechar os olhos, porque é o ritual, é o que tem que ser feito.
Muitas vezes, né, quando a família é cristã, o pai, a mãe mandam orar. Às vezes os meninos oram porque tem que orar para respeitar o pai e a mãe. Às vezes quando o pai e a mãe não é cristão, nem isso tem para mandar. Às vezes nem mora, né, com o pai e com a mãe para poder estar ali cobrando. Então, eu estava pensando, por que algumas pessoas têm a oração como uma obrigação religiosa que tem que fazer para cumprir um mandamento que aprenderam na igreja, e outras têm como algo importante que amam fazer? O que será que diferencia isso? Né? Esse processo de oração. Por que algumas pessoas oram porque, poxa, tem que orar? Ai, meu líder da igreja está perguntando se eu estou orando, então eu vou ver se eu estou orando. Eu tenho que separar um tempo para orar. Vou colocar meu celular ali para escutar para eu orar, para uma obrigação. E outras pessoas amam orar. Esperam ansiosamente o momento de orar. Tem um momento de oração, às vezes o melhor momento do dia. Eu fiquei pensando, o que difere isso? Será que é de pessoa para pessoa? Tem pessoa que já nasce com o dom da oração, que vai gostar de orar, que vai orar e falar com Deus, vai sentir Deus falando com ela, e que vai ter ali um diálogo bom com Deus, e outras não, porque não tem esse dom. Então tudo bem, vou só cumprir de prática que eu preciso fazer. Será que isso é falta de entendimento do poder que tem a oração? E pensando também que às vezes a gente pensa assim, se for bom, Deus vai me dar. Se não for bom, Deus não vai me dar, mesmo eu estando orando e pedindo. Então, não preciso orar tanto assim, tenho que correr atrás e fazer minhas coisas. Ao passo que também só orar e não correr atrás das coisas também não vai acontecer. Então o Senhor não fala, ora, fica em casa esperando, eu vou te dar tudo, né? Você tem que orar e correr atrás, e procurar o emprego, procurar o serviço, procurar o que você quer fazer, procurar conquistar as suas coisas, né? Não adianta só orar também. Mas o outro extremo também, que muitas vezes nós fazemos, principalmente quando nós entramos na rotina do nosso dia a dia, muitas vezes faz com que a gente não tenha mais a oração como um momento importante do nosso dia, e até como uma constância. Nós temos um versículo, uma palavra do Senhor que fala, orar sem cessar. O que seria isso? Orar sem cessar. Quer dizer, eu estou trabalhando, estou orando, estou passando o dia, estou orando. Eu, quando reflito sobre esse versículo, eu penso que é ter meu pensamento em Deus em tudo que eu fizer. É estar na sala de aula ensinando e estar com meu pensamento em Deus. Podia xingar uma coisa do menino, mas eu vou xingar porque meu coração tem em Deus, mesmo eu estando ali no meu trabalho. Podia alguém me pedir uma coisa, eu não vou fazer não, porque vai me dar trabalho, mas não, vou lá, vou fazer, vou ajudar, porque meu coração está em Deus. É como estar ligado com Deus todo momento do meu dia, sabendo que o Espírito Santo está comigo lá no meu trabalho, sabendo que o Espírito Santo está comigo lá na minha casa. Talvez isso tenha a ver com orar sem cessar. E talvez isso tenha a ver com o grau de intimidade que a pessoa tem com Deus. A intimidade criada com o Espírito Santo pode ser o segredo para uma vida de oração provocada, não pela obrigação, mas pela vontade de ter esse momento especial com o Espírito Santo. Então, quando a gente fala de oração, a gente fala de intimidade com Deus. Não com Deus que eu ouvi falar lá na igreja, com Deus das histórias bíblicas que eu vi desenho quando eu era criança, com Deus que o pastor pregou, mas com aquele Deus companheiro, que está no meu dia a dia comigo, né? Não esse Deus de barro, esse Deus de imagem e escultura que outras religiões adoram, buscam, né? Esse Deus que está representado no santo, está representado num Deus carnal em outras religiões, mas um Deus companheiro. Jesus Cristo falou, né, que Ele iria, mas que Ele mandaria o Consolador para estar conosco, o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está espalhado sobre a terra, justamente para que nós possamos buscar e receber, para que nós possamos procurar e encontrar. Não é mais como no Antigo Testamento, como na época antes de Jesus morrer por nós, quando tinha um sacerdote que ia até Deus fazer o sacrifício pelo povo, pedir perdão pelos pecados do povo, e ali, só no Santo dos Santos, lá dentro do templo, é que a fumaça ia se manifestar e o Espírito Santo estava ali. Hoje não. Hoje, Ele está livre, sendo derramado sobre todos, para todos nós recebermos. Hoje nós fizemos um tempo que a palavra de Deus está muito perto da gente. Qualquer um pode abrir. Ninguém fica sem a palavra de Deus.
Tem nenhuma igreja evangélica aí, se você chegar e falar que não tem Bíblia, daí a pouco aparece um pastor com uma Bíblia, um irmão com uma Bíblia. Você tem na internet, você não precisa nem ficar mais cortando árvore para produzir papel para fazer, né? Futuramente, se Deus quiser, nem vai mais destruir a natureza para isso, vai ser tudo virtual ali, você vai ter a vida até mais fácil, né? Imagina que o tempo você faz assim, ela projeta na sua mão, mesmo você não precisa nem de um aparelho de metal mais igual ao celular, mas a palavra vai estar sempre aí. A palavra vai estar sempre aí. Seja lá nos papiros antigos, seja nas bíblias de papel que foram usadas nesses 2 séculos, seja nos virtuais que vão usar depois, a palavra não muda. A essência da palavra, ela não muda, ela já está aí para todo mundo. E às vezes, quando é para todo mundo, parte do ser humano achar que não é tão importante assim. Você vê um exemplo disso é educação. Eu sou professor, então eu falo mais dessa área, meus exemplos. Educação antigamente que não era para todo mundo, que não era todo mundo que tinha escola, tinha que pagar para ir à escola, ou um ou outro que conseguia uma escola perto de casa para ir, não era todo mundo que tinha direito à escola, então era valorizada. A criança que ia tinha que valorizar muito, porque não eram todas as crianças que estavam. Ele estava, mas às vezes o primo dele, para ele da rua, não estava na escola mais, ele estava podendo estudar. Talvez o outro não podia. Então, o professor era valorizado, a educação era valorizada. Hoje em dia, nós temos o que no Brasil? Universalização da educação. Todo mundo tem acesso à escola hoje em dia. Né? Chegar uma criança aqui em Belo Horizonte hoje e falar que não tem escola, rapidamente, com o Conselho Tutelar da Regional, manda uma escola perto para receber. Pode estar cheio, mas a criança vai, ela não fica sem estudar. Uma escola vai ter para ela. Pode ser pertinho de casa, só uma escola vai ter. E às vezes hoje em dia já não considera mais tão importante, já não valoriza mais essa escola, já não valoriza mais esse professor, porque todo mundo tem. Hoje o que importa já são outras coisas que não é todo mundo que tem. Né? Antigamente ter um telefone fixo em casa era uma coisa chique, né? Quem tinha telefone, nossa, uma coisa importante, agora a pessoa está em uma linha de telefone dela. Né? Hoje em dia o telefone fixo já não importa, porque hoje importa você estar com o celular. Então perdeu a importância. Então tantas vezes a nossa vida com Deus passa por isso também. O Espírito Santo está aí, qualquer hora que eu orar eu posso ter, então depois eu oro. Então mais tarde eu oro. Então quando eu cheguei em casa, então hoje não deu tempo não, amanhã eu oro. Antigamente precisava o quê? Você fazer um sacrifício. O povo era camponês, trabalhava no campo, precisava ir lá e matar um cordeiro quando pecava. Ou então às vezes os mais pobres ir lá com as rolinhas matar. E a expiação daquele sangue é de fazer perdão pelos seus pecados. Então, o perdão era mais valorizado. Porque, poxa, para eu ser perdoado, eu vou perder aqui um bicho da minha plantação que vale, um bicho da minha criação, que vale um recurso financeiro, que eu estou investindo nele. Mas aí hoje Jesus fez o sacrifício dele por nós, e hoje você não precisa mais pagar nada. Você não precisa tirar nada financeiro, você não precisa ter prejuízo financeiro nenhum. Você precisa do arrependimento para você ter de novo contato com o Espírito Santo. Então está muito fácil. E às vezes o ser humano, quando é muito fácil, não valoriza. Quer dizer então que se eu pecar, eu peço perdão para Deus, está tudo bem, então eu posso pecar. Então eu posso levar uma vida de pecado. Porque depois eu peço perdão para Deus e está tudo bem. Certo? O Espírito Santo me levou a estar falando com minha irmã, porque a irmã mora com um homem, não é casada com ele, foi para a igreja, e todo mês está lá tomando a Santa Ceia, vem em pecado com um homem, não é casado, e todo mês toma a Santa Ceia, e orando para ser curada de uma doença que os médicos descobrem o que é. Eu virei e falei, irmã, mas olha o que você está fazendo. Você sabe que você está vivendo em pecado. Você não resolve essa situação com Deus. Aí você ainda vai na igreja e ainda toma a Santa Ceia. Fala, mas na hora da Santa Ceia eu peço perdão. E Deus não perdoa os nossos pecados. Então você vê o que as pessoas pensam. Que hoje eu posso viver em pecado. Quando eu chegar na igreja eu peço perdão para Deus. Porque vai me vir um remorso, porque eu estou dentro do templo, porque o pastor falou uma coisa lá na frente, o pregador falou, que aquele hino me tocou, eu fiquei emocionado com aquele hino, aí eu vou pedir perdão, para ser perdoado. E pronto. Está parecendo que está muito fácil. O ser humano não valoriza o que é bem fácil para ele. Então essa é uma grande dificuldade para a pessoa ter uma vida de intimidade com Deus. Para a pessoa realmente conseguir ter uma vida de intimidade com o Senhor.
Porque ela acha que pode fazer errado pedindo perdão, tudo bem. Pedindo perdão, tudo bem. Às vezes você vai falar com alguém, não, fulano, como você estava subindo no altar e fazendo se você estava em pecado? Ah, mas eu orava, mas às vezes eu pedia perdão para Deus antes de subir. Uma oração feita na intimidade com Deus é ouvida e atendida, se Deus souber que é uma oração para o bem. Uma oração feita com a pessoa em pecado não é ouvida por Deus. Salmo 66, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo. Às vezes é para falar, não, eu posso orar, Salmo 66, 18, falar com Deus e Deus não me ouvir, mas você tem pecado. Às vezes você está desejando mal para o outro irmão, para outra irmã. Às vezes é uma pessoa da sua família, às vezes é uma pessoa da igreja. Você está desejando mal, você está desejando que dê algo errado. Você está desejando que a pessoa não faça errado. Principalmente se a pessoa já pisou na bola com você, ou fez uma coisa que você achava que não devia fazer. Aí você começa a desejar, mas daqui a pouco vai dar errado, tá vendo? Ela vê. Como é que você pode orar e como é que Deus vai te ouvir? Você está desejando mal para o outro. Às vezes você está vivendo uma mentira. Como é que você vai achar que vivendo essa mentira, você vai orar e Deus vai te ouvir? Qual ele ouve os outros filhos que têm intimidade com ele, que não estão vivendo em pecado? Sendo assim, o primeiro passo para ter uma vida de oração abençoada é ter uma vida santificada. Somente a santificação pode nos aproximar de Deus. Isaías 59, 2: o que separa você de Deus são as suas maldades, são os seus pecados, que fazem com que Ele se esconda de vocês e não ouça as suas orações. Isaías 59, 2. Veja que fala a palavra do Senhor. O que separa vocês de Deus são as suas maldades, são os seus pecados, que fazem com que Ele se esconda de vocês e não ouça as suas orações. Às vezes você pensa assim, mas não é um pecado tão grave. Não é um pecado de prostituição, por exemplo. Eu não estou traindo minha esposa, meu marido, eu não estou no pecado da prostituição, mas tem tantos outros no nosso dia a dia. Se você for buscar de verdade uma vida santificada com Deus, primeiro que qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, à frente de Deus, antes de Deus na sua vida, você já tem pecado. Então se você não tem tempo de orar por causa do seu trabalho, da sua casa, dos seus filhos, da sua família, você não tem tempo com Deus, você já tem pecado. O que é o pecado? É você fazer algo que entristece o coração de Deus, que vai contra a palavra de Deus. Então talvez o primeiro passo da vida de alguém que quer construir uma intimidade com Deus seria até uma análise da sua própria vida. 1 Coríntios 11, 28. Cada pessoa deve examinar a si mesma antes de comer o pão e beber o cálice. Nessa orientação, a palavra de Deus nos ensina a nos examinar antes de participarmos da Santa Ceia do Senhor. Porque para estarmos em contato real com Deus, é preciso que identifiquemos os nossos pecados e nos arrependamos dele. Somente o arrependimento real pode trazer o perdão de Deus e a libertação dos nossos pecados. Para isso a gente precisa se examinar. Quem não tem momento de orar, não tem momento nem para isso. Se você tem uma prática de orar todo dia, se você conversar com muitos jovens cristãos e eles se abrem de verdade, você vai ver que muitos deles não têm essa prática de orar todos os dias, não. E às vezes a família é cristã, às vezes foi criada dentro da igreja, mas não criou o hábito de orar todos os dias. Não tem o tempo da intimidade com Deus. Todos os dias fala com o amigo ou com a amiga, ou com o namorado ou namorada, ou com o crush, ou com alguém que está querendo conversar pela internet. Todos os dias tem que mandar mensagem. Todos os dias está próximo. Mas não é todos os dias que tem uma intimidade com Deus ao tempo conosco. E isso a gente tem que ensinar desde criança mesmo. Você querer que a pessoa cresça na igreja, tem 11, 12 anos, não precisa. Desde pequeno precisa. É um hábito. Você vê como é que os muçulmanos fazem. Com 8 anos os meninos já sabem o Corão tudo. Porque eles sabem que é nessa primeira infância, é nessa época que se constrói ali o caráter, a identidade, a personalidade, é sendo criada nessa época. Então Atos, capítulo 3, versículo 19 fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então começa pelo arrependimento. Você vê nesse versículo em Atos, arrependei-vos aparece antes de convertei-vos. É uma regra. Primeiro arrependei-vos.
depois se convertemos. Às vezes a gente fala isso muito do pessoal de fora. Fulano converteu, ou seja, foi na igreja e aceitou Jesus. Mas a conversão tem que ser uma prática diária nossa, todos os dias. Porque enquanto a gente estiver aqui na terra, a nossa carne vai nos levar sempre para um lado, a gente tem que converter de novo. Vai nos levar para um lado, a gente tem que converter de novo. Você achar que agora você está no caminho certo, você não precisa mais de conversão, você não precisa mais avaliar seus caminhos, acabou. Ou você vai cair em pecado terrível, você vai se distanciar de Deus, achar que não tem como. Ou você vai viver enganado, achando que já está, a expressão está lá e não está. Eu sempre cito aquela parte de Sansão, quando cortaram o cabelo dele, que a Bíblia fala, ele não sabia, mas o Espírito Santo não estava sobre ele. Ele foi para a guerra e não sabia que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Às vezes a gente vê isso na igreja. Ele só quer atuar na obra achando que o Espírito Santo está sobre ele. Às vezes o Espírito Santo já não está há tanto tempo sobre a pessoa. Depois o que acontece com o Sansão? Ele fica cego fisicamente, né? Escuram os olhos dele, fisicamente ele fica cego. Mas representa também uma cegueira espiritual. De que adiantava aqueles olhos se ele não viu nada que não sabe? Os nossos olhos têm que adiantar para a gente ver. O que me impede de ver? O que faz com que eu fique dentro de casa na hora que tem um culto? Uma vez eu conversei com um jovem na igreja, perguntando por que não vem na igreja, ele me falou assim, porque antes era só um sábado que tinha, então agora eu não venho todos os sábados. Eu falei, vejo que pode ser motivo para uma pessoa ficar em casa e não vir à igreja. O fato de que uma época na igreja que eu frequentava era só um sábado. Então agora, de fato, a minha igreja pode estar se reunindo, louvando e adorando a Deus, uma palavra sendo entregue para mim. Os jovens podem estar todos recebendo posição de mão toda semana, em oração toda semana, mas eu inventei para mim que isso é uma justificativa para eu ir na igreja e eu não vou. Então veja como que Satanás quer fazer com que a gente crie motivos para vir na igreja. Eu já ouvi gente falar, eu não vou na igreja tal dia porque eu vou tal dia. Ou seja, parece que é um imposto, né? Já paguei minha parte. Né? Aqui não, mas uma outra igreja que eu frequentava numa época, tinha gente que falava assim, esse jovem não vai no sábado não, mas ele vai na sexta-feira. Ou seja, quer dizer, ele já pagou a parte dele para Deus? É isso então? Nosso Deus é um Deus de obrigação e impostos. Tantas horas você me dá e depois segue sua vida. Que vida espiritual é essa? Onde eu vou na igreja porque eu tinha que ir. Onde a minha justificativa para mim no culto é porque eu fui ontem, porque eu fui antes. Né? A gente sabe que às vezes não dá, eu mesmo trabalho durante a semana à noite, não consigo estar aqui durante a semana. Mas eu não me imagino, nunca me imaginei, desde a infância, adolescência, vida adulta, no domingo à noite eu falava, hoje eu não vou na igreja, não. Eu vou ficar em casa que eu fui ontem, que era sábado. Ou dar um sábado tempo de jovens e eu não vim. E olha que hoje as igrejas aí fazem todo o trabalho para o culto de jovens, né? Eu quando comecei no culto de jovens era tipo 2, 3 pessoas da igreja que iam. Era um irmão lá que fazia o louvor, que não sabia cantar, que tocava, que não sabia tocar. Era difícil a gente ficar ali dentro do culto com o irmão fazendo aquele negócio. Mas eu ia porque eu não estava indo pelo irmão. Meu louvor a Deus estava sendo entregue, a minha oração estava sendo entregue. Para mim foi importante todos os adolescentes que cresceram comigo na igreja da unidade se desviaram. Todos. Eu fui o único que nunca me desviei, graças a Deus. Nunca saí dos caminhos do Senhor. Mas para mim não importava como é que estava sendo o culto de jovens, importava eu ir. Né? A gente quer ter jovens, muita gente vem, dá um tanto de ideia para o culto, a gente tenta agregar tudo, cada sábado fazer de um jeito. Né? Mas eu sei que a essência para esse jovem estar aqui não é porque o culto está legal. Porque ele entendeu que ele precisa buscar o Espírito Santo de Deus, porque senão nós não vamos ganhar do mundo competindo com o mundo. Eu já falei isso muitas vezes, sempre falo. Não adianta. Nós vamos fazer uma balada gospel. Pode fazer? Pode fazer, mas não vai ser isso que vai fazer com que ganhe do mundo, não. Porque o mundo faz balada muito melhor do que a gente faz na igreja. Para jovem nós vamos fazer um churrasco. Pode fazer? Pode. O mundo vai fazer churrascos e eventos muito melhores para esses jovens. Então não tenha dúvida que se for para agradar a carne, nem é a missão da igreja, a gente não vai agradar mesmo não. Nós precisamos impactar a vida dos outros jovens através do mistério da palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo de Deus.
Ah, mas não se engane, amor, porque Moisés faz o teatro com os meninos, faz dança com os meninos. Nós fazemos teatro na igreja para pregar a palavra do Senhor de uma outra forma. Nós dançamos para entregar um momento de louvor e adoração a Deus. Né? Às vezes as pessoas vêm, elogiam, a gente fala glória a Deus e tal, mas nós não estamos dançando para a igreja. Então, de fato, eu não me importo se os irmãos estão gostando ou não estão gostando da coreografia que eu estou fazendo. Né? Porque eu entrego uma coreografia para Deus. Então, se naquele momento eu expresso Cristo em mim, eu expresso uma adoração a Ele, glória a Deus. E aí pode tanto de gente falar que gosta ou não gosta, analisar e tudo, mas de fato não é para a igreja. A adoração que eu faço é para Deus. Eu tento sempre fazer o meu melhor no louvor. Quero cantar direito, quero sair todo desafinado, quero que os instrumentistas façam direito, quero que a igreja seja tocada, quero que os irmãos possam tocar, mas a minha adoração é para Deus. No dia que eu vier aqui para me preocupar com o que os irmãos estão vendo, no louvor, na adoração que eu estou fazendo, eu posso parar de vir. As apresentações que eu faço com o Circo Melô, há centenas de pessoas assistindo. Então, se eu for para aparecer para alguém, eu não preciso vir aqui na Igreja Batista Unidade de Fé fazer. Mas eu tenho um chamado no ministério de louvor e adoração a Deus. Ser líder de louvor e adoração a Deus. Eu te convido a voltar a adorar junto. Por favor, exalte o Senhor. Se você não glorificou e exaltou o Senhor, eu não deixei que o louvor glorificar a Deus. Tem gente que fala assim, o culto foi bom, a igreja estava cheia. Mas, irmãos, sinceramente, os melhores cursos que eu fui foi em grupos pequenos, para a igreja quase vazia. Para mim, a igreja hoje está cheia. E não foi criado grandes templos, com grandes coisas. E, sinceramente, importa que o seu coração esteja cheio do Espírito Santo. Se nós quiséssemos, se para nós o valor fosse igreja lotada, a gente podia juntar com outra igreja. Vamos juntar ali, ó. Se o nosso valor fosse esse, para que nós voltaríamos para manter as portas abertas? É claro que o nosso coração se alegra quando a alma se converte ao Senhor, amém? Quando a igreja está cheia, porque várias pessoas estão sendo tocadas pelos ministérios que estão aqui trabalhando, de evangelismo, ministérios de consolidação, de visita aos lares, amém? Então é uma alegria para nós. Mas no dia que nós colocarmos isso antes da presença de Deus, a gente começa a ver a bênção se esvaziando. A gente começa a ver a unção se esvaziando. Porque Deus não aceita que nada seja colocado no lugar dele. Deus não aceita que nada seja colocado antes dele. Então, em primeiro lugar, está agradando a Deus. Às vezes a gente quer liderar algumas confusões na igreja. Porque às vezes a gente fala para o pessoal, desse jeito não tem como subir no altar e ministrar. Às vezes até o pai, a mãe da pessoa ficam chateados porque Moisés está falando que meu filho, minha filha não pode, mas importa para nós em primeiro lugar agradar a Deus. Se agradando a Deus, nós também podemos agradar os irmãos, amém. Agora, se não for possível, sempre na minha balança vai estar se eu estou agradando a Deus. Até porque a vida passa. Então depois você se casa, muda para outro bairro, muda de igreja, os irmãos passou. O ministério passou, e o que ficou? Que você construiu com Deus. Tem várias pessoas que estão aqui que começaram a vida com Deus em outras comunidades, outras igrejas, outras denominações, e depois vieram para cá. O que elas trouxeram? Algumas vieram, nossa, só machucadas, precisando. Outras vieram, às vezes machucadas, precisando, mas também cheias de experiência com Deus, cheias de intimidade com o Espírito Santo. E outras vieram só para acrescentar. Então, o que importa é o que você está construindo com Deus. O que significa a palavra arrependimento? Essa palavra, arrependimento, é uma palavra de origem grega. No grego ela é falada metanoia, significa conversão, mudança de direção, mudança de temperamento, mudança de direção, mudança de caráter, geralmente gerando uma evolução. Então isso que significa arrependimento. Então, para você dizer que você se arrependeu, houve uma mudança. E veja o que se fala quando você vai estudar a origem da palavra: mudança de direção, mudança de temperamento. É igual às vezes as pessoas falam assim: mas Jesus andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os ladrões. Mas no momento algum Jesus sentava com eles e falava: pode continuar no pecado, eu te aceito assim, mas você tem que continuar. O que Jesus fazia? Curava e falava: vai, não pegues mais. Essa é a orientação de Deus. Quando a palavra do Senhor fala: venha a mim como estás, ele não está dizendo